surgimento dos 12 patriarcas, as 12 tribos. Isso tudo narrado em Gênesis. Quando nós vemos o fim de Gênesis, o povo está no Egito, com José governando o Egito. José que não é o pai de Jesus, né? O José lá do Egito, patriarca. E Êxodo começa então, o livro do Êxodo, que também nós terminamos recentemente na leitura bíblica, nos mostra que Deus escolheu esse povo, esses descendentes que estavam no Egito, para cumprir uma promessa dada a Abraão, de uma terra, a terra prometida, a terra de Canaã. E muita coisa acontece, e eles saem da escravidão do Êxodo, através da Páscoa, que não tem nada a ver com chocolate, nada a ver com coelho, mas também não é o tema da mensagem aqui. E vão para a terra prometida. Chegando lá, Deus, ao longo das décadas e dos séculos, vai tratando com esse povo, que foi conhecido como o povo de Israel, o povo de Judá, o reino de Israel, o reino de Davi, o reino de Judá. E hoje, e naquele contexto de Atos, era conhecido como os judeus, de onde vieram os profetas, de onde veio a palavra do Senhor, e de onde veio o Salvador Jesus, o Cristo. E sobre os judeus existem muitas promessas do Senhor, muitas das quais ainda não se cumpriram completamente. É importante nós entendermos isto. Eu creio em um entendimento teológico chamado dispensacionalismo. Talvez um dia a gente fale sobre isso, que nos ensina que Deus tem um propósito para a nação de Israel, para Jerusalém. Aquela terra prometida a Abraão, até hoje ela não foi ainda entregue completamente ao povo de Israel, por N motivos, mas o fato é que as promessas do Senhor são incondicionais, pelo menos as que Ele deu a Abraão. Elas vão se cumprir. Ao longo da história, a desobediência do povo, a incredulidade, e que não é algo particular dos judeus, isso, todos nós somos desobedientes, todos nós somos incrédulos. Isso tem impedido a manifestação de algumas promessas, mas isso vai acontecer conforme a Bíblia diz. O fato é que quando Jesus vem ao mundo, esses judeus estão sem um reino, eles estão debaixo do jugo dos romanos, do Império Romano. Mas eles eram conhecidos como os judeus, o povo da lei de Moisés. O que é a lei de Moisés? O que na sua Bíblia hoje é chamado de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, isso era a lei de Moisés. Os profetas, ou seja, o livro de Samuel, de Reis, Josué, Isaías, Jeremias, esse povo do livro. E eles aguardavam o Salvador, Jesus veio, mas nem todos os judeus entenderam que Jesus era o Messias. Muitos creram. Paulo é um exemplo, os apóstolos, outros exemplos. Muitos fariseus creram no Senhor, como vimos aqui. E falei alguns dias atrás que quando nós ouvimos a palavra fariseu, nós temos por nossa cultura a ideia de que fariseu é um hipócrita, e não é verdade, não é isso que a palavra fariseu significa. Fariseu era uma seita, era um segmento do judaísmo muito fiel às Escrituras, muito fiel à lei de Moisés. Existiam fariseus hipócritas, que inclusive foram censurados pelo Senhor Jesus, mas o fariseu era um homem muito temente a Deus, o verdadeiro, né? Então até que muitos se converteram ao Senhor. E nós chegamos aqui nesse contexto então que depois que Jesus morre e ressuscita, ascende aos céus, ele fala para os apóstolos: vocês vão ficar em Jerusalém aguardando a promessa, o Espírito Santo virá sobre vocês. E quando isso acontecer, o poder vai tomar vocês, e com esse poder vocês vão pregar em Jerusalém, na Judeia, Samaria e até os confins da terra. Quando o Espírito Santo é derramado, em Atos capítulo 2, então surge a igreja, o corpo de Cristo. E eles começam a pregar, só que eles não saem de Jerusalém, da Judeia e de Samaria. Eles ficam ali durante um tempo. E havia uma dificuldade muito grande de se entender que Deus tinha um propósito de uma salvação para outros povos.
que não os judeus. Séculos e séculos de cultura, de entendimento, de compreensão, interpretação da palavra impediam uma plena compreensão. Tanto é que o próprio apóstolo Pedro, ele tem uma experiência muito forte com Deus. Lá em Atos nos fala que havia um oficial romano chamado Cornélio. Ora, se ele era um oficial romano, ele não era judeu, ele não era circuncidado, ele não guardava a lei. Mas ele temia muito a Deus, e Deus ouviu as orações desse homem, e Deus via as esmolas que ele fazia. Olha que interessante. A Bíblia diz que Deus ouviu as orações e via as esmolas que ele fazia. Ele ajudava as pessoas. Isso salva? Não, não salva. Mas por conta disso, Deus levou a salvação até ele. E Deus aparece a Pedro falando: Pedro, quero que você faça o seguinte. Aliás, Pedro teve um sonho. Nesse sonho aparecia um lençol com todos os tipos de animais e répteis. E uma voz falava assim: Pedro, mata e come. E Pedro falava assim: não, Senhor, nunca vou comer algo impuro. Porque ali havia animais que a lei de Moisés proíbe de serem comidos. E uma segunda vez isso aconteceu. E novamente, até que a voz disse assim para Pedro: Pedro, não torne impuro aquilo que eu santifiquei. E ele acorda, e nesse meio tempo chegam os mensageiros de Cornélio, batendo lá, falando: ó, você precisa vir conosco. E Pedro vai pregar para esse homem chamado Cornélio. E chegando ali, meio cismado, porque era um homem que era não judeu, e o judeu não se misturava com os não judeus. E ele fica meio assim de entrar na casa, mas ele entra, porque Deus mandou. E ali, conforme ele começa a anunciar, de imediato o Espírito Santo é derramado sobre todas aquelas pessoas. E Pedro fica abismado, porque para ele era algo assim: como que Deus está derramando o Espírito Santo sobre pessoas que não são judias? E aí ele fala: realmente, o que Deus purifica, está purificado. Só que isso era uma quebra de paradigma muito grande. Você não tem ideia o que é isso. Porque nós não somos judeus, nós somos brasileiros. E para nós, crescemos no contexto que Deus veio para todos. Mas isso era um paradigma muito grande, muito forte. E Pedro entendeu, com muito custo. E Pedro volta e conta esse testemunho. Paulo se converte ao Senhor. E Paulo tem um chamado específico para pregar para os não-judeus. Paulo leva o evangelho a várias nações. Ele chega a Roma, chega na capital do mundo naquela época. Ele leva o evangelho para a Europa. E as pessoas iam se convertendo, Deus ia fazendo milagres, a igreja ia crescendo. E aí surgiu essa questão que nós lemos aqui em Atos capítulo 15. Alguns falavam: tá, tudo bem, os gregos se converteram, os romanos estão se convertendo, os da Ásia estão se convertendo, mas e aí, como é que vai ser? Eles vão guardar a lei de Moisés ou não? Surgiu essa questão. E alguns já começaram precipitadamente a falar: vocês precisam se circuncidar, vocês precisam guardar o sábado, vocês precisam se abster de fazer isso, fazer aquilo. Se você está fazendo a leitura bíblica, você está lendo o Levítico. Você percebe quantas ordens, quantos mandamentos existem, são muitos. Mas nós precisamos entender que aquilo foi determinado para o povo de Israel, demonstrando o parâmetro, o padrão de Deus de santidade, de separação, porque Deus queria criar uma identidade naquele povo que saiu do Egito, que era escravo há mais de 400 anos, que não tinha identidade nenhuma. E então ele quer trabalhar com isso. E cria aquela confusão. Paulo fica sabendo disso, fica incomodado, porque Paulo ele entendeu que a salvação era pela fé em Jesus Cristo, tão somente. E eles vão a Jerusalém para resolver. E você entende,
eu quero que você entenda o contexto ali. Quando fala em Jerusalém, chega lá diante dos apóstolos, diante dos presbíteros, não vai imaginando que eles chegaram lá e tinha toda uma instituição, um templo, os apóstolos de uniforme. Isso não existia. Nem templo existia. Os templos cristãos surgiram muito depois. Eles se reuniam ali no pátio do templo de Salomão, que não era mais de Salomão, né? Mas é ali, naquele contexto. Salomão foi destruído, construíram outro, mas era naquele tempo que eles usavam o pátio ali para se reunir para orar. E chega lá então os apóstolos, os presbíteros. Quem eram os presbíteros? A palavra presbítero significa simplesmente ancião. Eram os mais velhos. Na cultura oriental nós sabemos que os mais velhos são ouvidos, que têm experiência. A palavra presbítero significa simplesmente ancião, uma pessoa mais velha. Em algumas denominações isso é um cargo, né? Tem o cargo do presbítero, do ancião, mas significa isso. Então havia ali um grupo mais experiente, os apóstolos, e chegou essa questão difícil. Eles foram orar, foram buscar de Deus, ouviram o testemunho de Pedro, ouviram o testemunho de Paulo. Então Tiago se levanta. Quem era Tiago? Tiago era um dos irmãos de Jesus, aquele mesmo que escreveu a carta que leva o nome dele, que está na Bíblia. De acordo com a história, foi o bispo ali, o dirigente em Jerusalém. Foi morto, jogaram ele de cima do templo, mártir. E ele se levanta. Então, gente, ele traz uma palavra profética aqui, entende? Ele cita as escrituras. Uma coisa é o que Deus pactuou, fez aliança com nós judeus. Jesus veio para todos, inclusive para os judeus, e a salvação é através da fé em Jesus. Então, o padrão de fé que nós temos, e que nós vamos passar para todos aqueles que passarem a se converter, é este. E aí nós chegamos no tema da mensagem, que é um padrão simples de fé. E por que isso é importante? Porque nós, seres humanos, temos a tendência de nos agarrar à religião, e não a Deus. Nós temos a tendência de nos agarrar ao que pode e o que não pode, e não em Deus. Nós temos a tendência de não de buscar a Deus, de ter um relacionamento com Deus. Nós temos a tendência de seguir uma cartilha, fazer a nossa parte, e Deus é obrigado a fazer a dele. Temos a tendência de que alguém ore por nós, de que alguém busque a Deus por nós, e não ter um relacionamento com Deus. Porque ter um relacionamento com Deus dá trabalho, envolve tempo, dedicação, oração, ler a Bíblia. E a religião é mais fácil. Tem gente que diz assim: quando eu me converter, quando eu virar crente. Você já viu assim, pastor Márcio, a pessoa falar? Quando eu virar crente, eu vou ser daquela igreja assim, rígida, não pode nada. Quem já viu alguém falar assim? Já viu assim? Por quê? Dá a impressão que isso é uma santidade, porque é fácil. Faz isso aqui, filho, você segue isso aqui, você não faz isso. Só que isso não funciona, isso não segura ninguém, isso não preenche ninguém, isso não ajuda ninguém. Precisamos ter um relacionamento com Deus. Então eles escrevem o seguinte: olha, vocês precisam se abster de 3 coisas, basicamente. A idolatria, que aqui eles citam a carne de animais oferecida aos ídolos, que era o comum. Você precisa entender que naquele contexto, os animais mortos, sendo açougue, o animal morto, ele é sacrificado a um deus, ou a vários deuses. Isso é estranho para nós. Você não vai ali no açougue, ali não tem nenhum animal, pelo menos que a gente saiba, que foi sacrificado. Lá era assim. Por isso que os judeus, até hoje, eles comem a comida que é separada. Quem trabalha no frigorífico aí, levanta a mão, vamos ver. Vem o pessoal lá no abate, eles que abatem, não é isso? Vem uma equipe lá de Israel, não é? E eles fazem o abate, eles, ninguém põe a mão. Naquele contexto, a idolatria era algo muito incutida na cultura de todos os povos.
Então eles falam, vocês têm que se abster da idolatria. Então o primeiro ponto é esse. Fala-se comigo, idolatria. Já vamos voltar nesse ponto. O segundo ponto que ele fala é o seguinte: vocês precisam se abster de comer carne sufocada, ou seja, o animal que não sangrou. Vocês não podem comer carne com sangue. Isso nos fala da vida, uma vida de devoção ao Senhor. Já vou explicar isso. E o terceiro ponto, ele fala da imoralidade sexual. E se nós analisarmos, isso resume tudo. Primeiro ponto, eu preciso então ter uma vida consagrada ao Senhor e adorar somente a Deus. Você sabe melhor do que eu, que alguém uma vez perguntou para Jesus, um curioso, qual que é o maior mandamento? O que Jesus respondeu? Amará, ele cita Deuteronômio 6, o chamar Israel, né? Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Só Ele amarás, só Ele prestarás culto, só Ele adorarás com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força. Amém? Primeira coisa, amados, primeiro ponto da nossa fé, nosso padrão de fé, ele é simples. É adorarmos somente a Deus. Preste atenção em algo que eu vou te falar. Aquilo que nós buscamos para resolver nossos problemas, torna-se o nosso Deus. Eu vou repetir. Essa frase não é minha, isso está no currículo Hombridade. Aquilo que nós buscamos para resolver o nosso problema, ou os nossos problemas, torna-se o nosso Deus. Quem você busca, ou o que você busca para resolver os seus problemas? Você busca o seu patrão? Você busca a sua força? Você busca a sua inteligência, o seu dinheiro? O que você busca para resolver os seus problemas? Porque problemas todos nós temos. Todos nós lidamos com problemas, amém? O que nós buscamos para resolver nossos problemas torna-se o nosso Deus, ou os nossos deuses. Por isso que muitos amam o dinheiro, muitos amam o seu emprego, muitos amam relacionamentos, muitos amam a religião, muitos amam o pastor da igreja, mas não amam a Deus, porque não buscam a Deus para que Ele resolva os seus problemas. Idolatria é isso. É o primeiro ponto da aposta. Foca aqui, amados. Tem muita gente lá cuidando, fica tranquilo, tá? Primeiro ponto da nossa fé é: devemos servir a Deus. Amém? Parece fácil e básico e lógico e claro. Não é novidade nenhuma que eu estou falando aqui. Mas nós falhamos nisto. Nós falhamos. E não podemos falhar nisto. Amém? O segundo ponto, então fala da carne com sangue, falando, olha, vocês não podem comer carne com sangue. A Bíblia nos ensina que no sangue está a vida. Lá em Gênesis capítulo 9, Deus faz uma aliança com Noé. Deus faz uma aliança com Noé, depois do dilúvio. E entre algumas coisas ele diz, você não comerá sangue, a carne com sangue. É por isso que tem gente que gosta de carne bem passada. Tem uns que pegam a carne torrada, seca. Aí não dá, né, Clebinho? Não dá, né? Só que aí fazer uma parte, né, Adalmir? Que o sangue é uma coisa e a água da carne é outra. Tem gente que acha que aquele suco da carne é sangue, aquilo não é sangue. O sangue é uma coisa e a água é outra. Então você pode comer um bife, né, mal passado no ponto. O animal foi sangrado, ok? Existe aquela água ali, certo? Depois você pesquisa se você quiser, é isso que eu estou te falando. Tem um nome específico para essa água. Tanto é que Jesus, depois, quando furaram Jesus para saber se ele estava morto na cruz, saiu água. Ele já havia sangrado ali, 6 horas sangrando, né? Estava morto. 6 horas sangrando, 6 horas ele ficou na cruz, né? Ele começou a sangrar já na noite, né? Porque espancaram, colocaram a coroa de espinhos,
E nós temos pouco sangue no corpo. Já havia sangrado tudo já. Quando furaram para saber se ele estava morto, saiu água. Então não confunda isso, tá? Mas lógico, se você gosta de carne bem passada, tudo bem. Mas se é por isso, você pode aí pegar um bife mais suculento, certo? Mas voltando aqui no ponto, a vida é preciosa aos olhos do Senhor. Não é à toa que uma das características da nossa cultura hoje é o desprezo à vida. A morte está em todo lugar. Isso só tem aumentado. Índice de suicídio altíssimo. O aborto. A banalização do homicídio. Quando nós vemos o parâmetro de Deus para o homicídio, é claro, Deus diz: aquele que mata alguém tem que morrer. Deus é claro nisso. A vida é preciosa aos olhos do Senhor. O cristão precisa valorizar, amar a vida. Quando eles falavam do sangue, para eles era claro. Eu preciso te explicar isso, mas para eles era claro dizer isso. Mesma coisa que eu falo para você, ó, dá um like. Você sabe o que eu estou falando. Se você falar para eles lá atrás, ó, dá um like. Como assim? Estou te explicando, é um contexto. Você precisa entender que a nossa vida precisa estar consagrada ao Senhor. Adorá-lo, servi-lo, em espírito e em verdade. Lá em João capítulo 4, quando Jesus, está conversando com a samaritana, ela entende o evangelho, ela se arrepende, mas é interessante porque havia uma dúvida na mente dela, novamente a religião. Ela pergunta assim: mas onde que nós vamos adorar? Em Jerusalém ou em Samaria? Porque uns falam que é em Samaria, outros falam em Jerusalém, e aí? Sempre vem uma preocupação prática. Tá, tudo bem, eu creio no Senhor, mas eu vou adorar onde? Eu vou lá na Igreja Batista Vale do Iviema, ou vou na Presbiteriana? Ou vou na Assembleia de Deus? Aí Jesus fala: olha, chegou o momento de adorar a Deus em espírito e em verdade. E Deus procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade, ou seja, pessoas que o servem em todo o tempo. Em espírito é o quê? Alguém aqui, você para vir ao culto, você pôs uma roupa de vir ao culto, não é verdade? Tem roupa de domingo de vir ao culto, né? Mais cheirosinha, mais bonitinha, né? Normalmente é assim. Você vai voltar, amanhã você vai trabalhar segunda-feira. Para trabalhar, acredito que você não vai pôr a roupa de vir ao culto, não é verdade? Sim ou não? O pastor Márcio vem no culto, ele já põe boné legendário já, né, pastor Márcio? Já dá 3 AU e vem correndo. Mas agora o espírito. Alguém aqui coloca o espírito para vir adorar a Deus e sai daqui, tira o espírito? Quando se diz em adorar em espírito, não é um transe, falar em línguas ou alguma coisa nesse sentido. O homem é espírito, é alma. Deus soprou no homem o espírito de vida. Está falando: olha, é necessário adorar a Deus em todo o tempo, com o seu espírito. Onde o seu espírito for, onde ele estiver, ele vai adorar. Até porque depois que você morrer, esse corpo vai ser transformado, e o espírito vai subir para estar com o Senhor. Adorar em espírito, amados, é realmente adorar em todo o tempo. E em verdade, ou seja, sem fingimentos, porque é fácil vir aqui e fingir para você que eu estou adorando a Deus. Isso é fácil. Eu sei as letras das músicas, não é verdade? Eu sei mais ou menos, né? Se eu for na Assembleia eu sei que é uma pegada, se eu for na Presbiteriana é outra pegada, se eu for na Sara Nossa Terra é outro jeito, se eu for na Batista lá do centro é outro jeito, e você pega, se adapta e você faz que está adorando. É fácil fazer isso, sim ou não? Agora adorar em verdade, aí é diferente. Porque Deus conhece os corações e Deus prova os corações.
E Jesus fala para aquela mulher: chegou a hora de adorar não em Jerusalém, não em Samaria. É interessante que ele fala assim: é verdade, a salvação vem dos judeus, mas chegou a hora de adorar em espírito e em verdade. Então eles colocam esse padrão: consagre a tua vida, a vida está no sangue, a tua vida tem que estar tão consagrada ao Senhor, que até o que você come precisa refletir isto. Terceiro ponto que ele coloca, então, ele traz, que é se abster da imoralidade sexual. E aí, quem de nós escapa? A imoralidade sexual, a palavra grega aqui é porneia, de onde inclusive vem a palavra pornografia, que inclusive a pornografia é um problema sério hoje na igreja. A palavra porneia, ela abrange todo tipo de relação sexual fora do casamento. Qualquer tipo de pensamento envolvendo a relação sexual ou a própria prática da relação sexual fora do casamento. A igreja precisava, os cristãos precisavam se separar da imoralidade sexual. Aí você pensa, e como é que era isso naquela época? Era difícil. Era uma depravação muito grande. Por exemplo, nós temos na Bíblia 2 cartas aos Coríntios, ou seja, cartas que foram escritas para os cristãos da igreja de Corinto, uma cidade muito importante na época, muito grande. Havia templos ali, muitos templos. Paulo, a Bíblia fala que Paulo passou por Atenas e ficou indignado com tanta idolatria, tantos templos que havia em Atenas. E a maior parte, veja bem, a maior parte desses templos, na sua liturgia, na sua adoração aos seus deuses, envolvia prática sexual. Em algumas culturas, inclusive algumas que são citadas na Bíblia, era comum que a mulher e o homem, em algumas culturas apenas a mulher, mas em algumas a mulher e o homem. Hoje não tem um serviço militar obrigatório para os homens. Em algumas culturas a mulher precisava passar um tempo, um ano, lá no templo se prostituindo, fazendo parte da adoração, que envolvia a prostituição. Isso era o normal, era o comum. Então a questão da imoralidade sexual não é algo de agora, é de sempre. O problema é que hoje nós temos acesso. Eu sou do tempo de moleque que tinha revista, né? Playboy. Alguém aqui, quem que já viu a revista Playboy? Levanta a mão aí. Pode confessar o pecado aí, ó. Isso. Eu não preciso de revista Playboy hoje. Eu coloco o que eu quiser aqui no meu. Eu vou no Google e vejo o que eu quiser aqui. Sim ou não? Nos grupos de WhatsApp, sim ou não? A hora que eu quiser, o que eu quiser, como eu quiser. E famílias estão sendo destruídas pela pornografia. Mas é colocado como uma profissão, entretenimento. Hoje é comum um casal colocar pornografia dentro de casa para apimentar a relação ou algo parecido. Mas o fato, amados, que a imoralidade sexual, a pornografia, se você tiver possibilidade de estudar isso, o que ela causa, isso é estudo científico. A pornografia, ela vicia tanto quanto a cocaína. Lá em Pompeia, por exemplo, nós vimos uma palestra muito boa com esses dados. Eu tenho alguns livros interessantes sobre isso. O que ela gera, né, no ser humano, a satisfação sexual rápida ali, imediata, que é isso que a pornografia faz,
ela gera uma dependência como a da cocaína. A pessoa precisa de tratamento. Mas isso é normal. Isso é comum hoje. Não tem série, não tem novela, não tem filme que não tem uma cena. Ou várias. E se você tira a cena do filme, não faz falta nenhuma, não tem nada a ver com a história do filme. Não precisa, você pega e corta aquela cena do filme ou da série, não faz falta nenhuma, não influencia em nada, não tem nada a ver, cai ali. Ele leva ao adultério, tanto o pensamento como a prática mesmo. Edwin Louis Cole falava o seguinte: tem duas pragas no mundo, em qualquer cultura, em qualquer país do mundo, existem duas pragas que destroem: a ausência da paternidade, ou seja, ausência paterna, não tem pai, e pornografia. Em qualquer cultura, qualquer país do mundo. E não vamos nem escafrunchar e mais profundo falar da questão da escravidão sexual, do abuso de criança, nada disso. Só pornografia, entre aspas, leve. Nosso padrão simples é fugir da imoralidade sexual. Só isso. E somente com o Espírito Santo nós conseguimos isso. O povo estava preocupado com muitas coisas. Eles falaram: faz o seguinte, adora a Deus, consagra a tua vida e foge da imoralidade sexual. Hoje nós vivemos um contexto que se valoriza, se incentiva, desde pequeno aí, os pré-adolescentes a experimentar tipos de relações sexuais, a conviver com a masturbação, dos mais diversos tipos de experiências. E aí quando chega no relacionamento, se é que chega, o negócio já tá azedo faz horas. Uma das coisas que a pornografia ela engana é que ela gera intimidade, mas a pornografia ela afasta. A pornografia, isso é comprovado, ela leva a pessoa a enxergar o outro simplesmente como um objeto. Isso é comprovado. Isso para homem e para mulher. Logicamente, para o homem a pornografia pesa muito mais do que para a mulher, porque é uma questão cultural. Mas até isso a nossa cultura já está conseguindo também, né, que o consumo de pornografia por mulher hoje é um negócio assim escandaloso, em termos numéricos. E quando eu falo mulher e homem, gente, estou falando de crianças de 11, 12 anos, tá? 9 anos, 10 anos já tem acesso à pornografia. Cuida o que está entrando na tua casa, cuida o celular, cuida o WhatsApp, cuida. Se você conhece pornografia, você vai concordar com o que eu estou falando. O outro é um mero objeto de satisfação. Aí nós começamos a entender por que o mundo está essa loucura, os homens matando as mulheres, tanto estupro, tanta violência sexual, tanta criança abusada. Porque chega um ponto que nós começamos a ver uns aos outros como objetos de satisfação. Você tem que me satisfazer e acabou, não quero saber. Agora, amados, pensa comigo, de tantas coisas que Deus e o Espírito Santo poderiam orientar lá no início, para fazer ou deixar de fazer. Pensa comigo, adorar a Deus, ou seja, vou voltar nos 3 pontos aqui. Onde você tem buscado a solução dos teus problemas? Faça essa análise.
Onde você tem buscado a solução dos seus problemas? Isso se torna o seu Deus. Segundo, você tem consagrado a tua vida ao Senhor? Você tem valorizado a vida? Não é à toa que a Bíblia diz que o sangue do Cordeiro, o sangue de Cristo derramado na cruz, nos purifica de todo pecado. Porque no sangue está a vida dele, e a vida dele que nos gera vida. E algo que eu acredito que, se não todos nós aqui, a grande maioria precisa, é uma purificação na questão sexual. Se você está em grupo de WhatsApp que manda figurinha, manda videozinho, eu não sei o que você está fazendo nesse grupo ainda, você se considera cristão. Porque ou a gente se posiciona e fala, ó, não manda mais isso, e não vão gostar, lógico, você vai ser o chato, né? O crica, o cara não tem nada a ver, né? Ou você está gostando disso? As piadas, o que nós assistimos. O terceiro capítulo do curso Marido Irresistível tem o seguinte título: Fuja das armadilhas óbvias. Nesse título, Júnior? Olha que título interessante: Fuja das armadilhas óbvias. Ele começa com a frase assim: se um homem pode ser enganado, ele pode ser derrotado. Quem gosta de tática de guerra, de estratégia ou das artes marciais vai gostar dessa frase, né? Se um homem pode ser enganado, ele pode ser derrotado. E a mulher também. E quantos de nós estamos nos permitindo ser enganados com armadilhas óbvias? Porque a pornografia, por exemplo, é algo que é óbvio, mas nós caímos na armadilha óbvia. Cuidado, meus irmãos e irmãs. 3 coisas é preciso: é adorar a Deus acima de todas as coisas, consagrar nossa vida a Ele e fugir da imoralidade sexual. Amém? O resto é consequência. E se você fizer uma análise na tua vida, se você conseguir colocar isso e pensar nesses 3 pontos, você vai concordar, falar, realmente, se eu tiver isso na minha vida, muita coisa vai mudar. Quem está entendendo diz amém. Glória a Deus. Eu quero orar contigo nesse sentido. Que isso não seja uma teoria, porque eu acredito que talvez nada ou muito pouco que eu falei aqui é novidade para um de nós. Talvez um pouco do contexto histórico, né, seja novidade. Mas do restante, mas a questão é, será que nós estamos praticando? Que o que determina o sucesso de alguém não é o quanto ele sabe, mas o quanto ele põe em prática o que ele sabe. Você pode saber muita coisa e não coloca nada em prática. O outro que sabe um pouquinho assim e põe em prática, ele vence. Tudo isso que eu falei aqui, eu acredito que você já saiba. Mas a questão é, estou colocando em prática? Estou levando a sério? Se você quiser se colocar em pé comigo para nós orarmos, faça isso agora, por favor.